aí para mais um vídeo. Tô demorando um pouquinho para gravar e postar o vídeo para vocês com essa nova rotina. Confesso que é bem complicado, ainda mais agora com o Gustavo também trabalhando. Então eu estou me adaptando ainda com as rotinas da casa, cuidar do Heitor, para fazer tudo no horário, tirar um tempo para mim. E não é muito fácil não, né? Como muita gente já deve saber, é bem complicado. Mas eu quero continuar postando, quero ver se eu consigo gravar cada vez mais e atualizando vocês dos assuntos, porque assunto e tema é o que não falta para falar desse momento. Mas fé no pai que vai dar tudo certo. E hoje eu vim contar para vocês meu relato de pós-parto. Para quem não viu, eu deixei há uns tempos atrás, né, um vídeo do meu relato de parto, contando tudo certinho, como que foi, com fotos e vídeos também. Se você não acessou, só apertar aqui em cima, eu vou deixar pra vocês tudo certinho, o último vídeo. E vão lá acompanhar, que ficou bem explicadinho. Eu fiz 2 vídeos, eu dividi em 2 partes. Vou deixar a primeira parte e também a segunda parte aqui em cima pra vocês irem direto pro vídeo. E expliquei tudo como é que foi, então vocês viram que foi uma cesárea. Graças a Deus deu tudo certo, não tive complicações. Assim que eu terminei a minha cirurgia, eu fui pro hotelzinho da clínica, né, do hospital. E após isso, 24 horas depois eu já tinha sido liberada. Então, no domingo de manhã eu ganhei o Heitor. Na segunda-feira, no período da tarde, eu já estava sendo liberada, no horário de 2 horas da tarde. Até então, quando eu havia sido liberada, estava tudo certo. Porque como foi cesárea, eu estava com anestesia ainda e tinha tomado remédio para dor na veia. Então, não tinha nada assim a reclamar, não tinha dor nenhuma, estava sentindo nada. Então, eu peguei o Heitor, eu e o Gustavo, a gente pegou tudo, juntamos nossas coisas, fomos de carro. Então, a maternidade que eu ganhei o Heitor foi em Belo Horizonte e, como eu expliquei pra vocês, eu moro em Contagem. Aproximadamente foi 1 hora e pouca de estrada até chegar em casa. E antes disso eu passei na minha empresa. Então já começou aí, ó, o pós da pessoa, pra vocês entenderem certinho como foi meu pós. Prestem bastante atenção nesses detalhes que eu vou contar. Saí da maternidade, em vez de eu vir pra casa direto com a criança, eu fui? Não. Por quê? Porque eu estava maravilhosamente bem, estava me sentindo a linda do rolê, então eu falei, tô ótima, vou andar por aí, 24 horas pós cesárea. O que eu fiz? Fui na minha empresa. Não sei se todos vocês sabem, mas assim que a gente ganha o neném, quando a gente trabalha de carteira assinada, a gente tem 48 horas para estar levando a certidão de nascido vivo da criança para a empresa. E eles precisam estar cadastrando e dar entrada para comprovar que você acabou de ter o neném. Então você tem que levar alguns documentos para a empresa. Se eu não me engano é isso. E a cópia não sei se é da certidão de nascimento, acho que é isso mesmo. A cópia da certidão de nascimento e a declaração de nascido vivo do neném, que é a original, que a maternidade entrega. Geralmente quem faz isso é o pai. A mãe fica em casa com o neném, o pai vai, ou então algum parente, pode ser qualquer pessoa para levar para a empresa. Mas a lindona aqui, a maravilhosa, a diferentona, falou, estou perfeitamente bem, não sinto dor nenhuma, eu vou levar meu filho para todo mundo ver como ele é lindo e a cara da mãe, só que não, que é a cara do pai, e fui plena. Chegando lá, mostrei ele, claro que eu já sabia que como eu tava com os pontos eu ainda não tava andando muito bem, o Gustavo parou o carro bem próximo da entrada da empresa. Eu trabalho na área da saúde, para quem não sabe, eu trabalho em uma clínica, então a gente parou bem em frente à clínica mesmo, não deixamos o carro lá no estacionamento, porque o estacionamento é lá embaixo, a clínica é lá em cima, então eu ia ter que andar bastante, então a gente parou bem na porta, entrei, mostrei ele para algumas pessoas que eu trabalhei, ninguém encostou nele, porque nesses primeiros meses, eu diria, de vida do neném, não é bom encostar, outra pessoa que não seja a mãe e o pai, evitar de pegar nas mãozinhas, de beijar, o máximo possível, porque ainda não está vacinado, ainda não tem ali aquela defesa do corpo, não tem imunidade pronta ainda, então todo mundo evitou de encostar, ninguém encostou, viu, só de longe. Então eu levei os documentos, tá, todo mundo viu, mexeu, tava me sentindo bem. Saímos de lá, a Linda foi pra casa? Não, o que a Linda fez? Passou na farmácia. É outro tema que eu vou contar pra vocês depois desse vídeo, já vou gravar, inclusive eu vou estar com a mesma roupa, porque já vou aproveitar que eu tô com um tempinho, que o Heitor tá dormindo, e já vou gravar 2 vídeos pra não ter desculpa que eu não consegui gravar outro tema. Que o outro tema é meu relato de amamentação. Mas só para adiantar para vocês, eu saí da onde eu trabalho, né, da clínica, fui direto para a farmácia para comprar uma mamadeira e uma fórmula para ele. Ok? Desci do carro lindamente de novo. E para quem não sabe, o carro do Gustavo é rebaixado. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem certinho. A distância assim, do chão do meu pé é mínima. Então já tem essa dificuldade na hora de sentar, porque como ele é um carro rebaixado, na hora que você vai sentar, você vai lá no final de onde Judas perdeu a volta, literalmente, pra você sentar no carro.
E nisso eu lembro que eu não tava sentindo dor nenhuma, lindo. Fui pra farmácia, peguei tudo, fui pro caixa. Isso tudo no dia que eu ganhei alta, tá? Não foi nem um dia depois, nem uma semana depois. Ganhei alta, saí do hospital, fui pro trabalho e do trabalho eu fui pra farmácia. Tá, comprei as coisas, cheguei em casa. Vocês sabem, como você já deve ter visto em outros vídeos, pra quem me acompanha, principalmente nos vídeos que eu fiz de limpeza e organização da casa, aqui em casa são de 2 andares. Os quartos são em cima, sala, cozinha, banheiro e área de lavar embaixo. Então eu cheguei, mesmo de eu chegar, tomar um banho, deitar e ficar quieta com o neném, eu fiz isso. Vou deixar um tempinho pra vocês pensar se eu fiz isso. Eu fiz isso, gente. Não! O que eu fiz? Subi aqui o 2º andar, troquei o Heitor, que ele tinha, feito xixizinho e tudo. Desde cedo a gente tava na rua, troquei o Lindo. Aí até então fiquei um pouco deitada. Nisso, uma parente nossa, a prima do Gustavo, ela queria muito ver o Heitor. É o sonho dela ser mãe também, ela é muito próxima da gente, principalmente na minha gravidez. E ela falou, e ela é minha vizinha praticamente. Thaís, tô indo aí na sua casa, quero ver o Heitor, que não sei o quê. Eu, não, pode vir, tranquilo. Nessa hora que ela veio, o Gustavo tava tomando banho. E ela chegou. E ela não tinha a chave aqui de casa, então ela tocou o interfone. Eu falei, não, tô ótima, eu vou descer a escada e vou lá abrir pra ela. Desci as escadas, fui abrir o portão pra ela, voltei, subi as escadas junto com ela do 2º andar pra ela ver o Heitor e tudo, viu? Aí nisso o Gustavo saiu do banho, eu pedi ele pra ficar com o Heitor e com a prima dele, enquanto eu fui tomar meu banho, ou seja, desci a escada de novo, tomei meu banho, subi a escada de novo. Aí o pai do Gustavo também veio nesse mesmo dia pra conhecer ele e buscar a prima do Gustavo pra casa. Nisso, o Gustavo que foi lá abrir a porta pra ele, foi e tal. Depois ele foi embora. Nisso, ok, continuei aqui em cima, não precisei de descer, não desci. Fiquei com o Heitor. Porém, 3 e pouca da madrugada, o Heitor começou a chorar porque ele tava com fome. E eu fui preparar a mamadeira dele. Só que eu tinha que ferver a água. E adivinha quem desceu? O Gustavo me ofereceu pra estar indo lá. Eu falei, não, amor, pode ficar olhando o Heitor. Porque como eu não tava conseguindo, gente, carregar ele em si, ele eu não tava pegando. Porque ele era muito pesadinho e ele batia os pezinhos no meu ponto. Então, desde que ele saiu da maternidade, eu não carregava ele sem estar sentada na cama ou com alguma coisa, tipo essa almofada da amamentação por baixo, sem pegar ele, não. Então, eu preferia que o Gustavo ficasse com ele e eu ia resolver as coisas. Então, 3 e pouca da madrugada, lá vai eu de novo. Descer a escada do 2º andar pra ir esquentar a mamadeira. Fiz isso. Gente, tava ótima. Aí, de segunda pra terça-feira, quando eu acordei, eu não sei o que aconteceu. Os meus pontos, não sei o que aconteceu. E eu depois de explicar toda a história, o que aconteceu. Imagina, foi do nada. Que isso, querida? Fiz nada. Depois, na terça-feira de manhã, eu acordei com os meus pontos, assim, gritando. Eu tava com a cabeça estourando de tanta dor. Eu não tinha reação. Eu tava lerda de tanta dor que eu tava sentindo. Gente, foi tanta dor, mas tanta dor que eu acordei que eu não conseguia colocar o pé no chão pra levantar e descer pra fazer xixi. Eu deitada, eu mandei mensagem da minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. E minha mãe tinha se oferecido pra pegar uma semana de férias pra ficar comigo, que ela podia adiantar as férias dela. Minha mãe é concursada também na área da saúde. Ela tinha dias já na casa, tanto de folga quanto de férias. Ela me perguntou se eu queria que ela pegasse os dias dela pra ela ficar comigo. Eu, não, mãe, pode ficar tranquila, que é isso, eu tô dando super conta. Isso na maternidade, quando ela foi me visitar, que eu tinha ganhado o Heitor, ela me perguntou, Thaís, quer que eu ligue pra minha chefe, peço ela pra ficar com você? Não, tô ótima, eu faço tudo sozinha. Ela, Thaís, eu tive cesárea, quando eu fiquei com você eu precisava de ajuda, eu também achei que eu dava conta. Não é igual você tá pensando que é. Agora você tá bem porque você fez a cirurgia, você tá com anestesia ainda, né, no seu corpo, tá com efeito ainda, sem contar os remédios ainda que você tomou de dor na veia. Tem certeza que você não quer que eu fique? Não, tô ótima, eu tenho o Gustavo, porque o Gustavo, além dos 5 dias de licença paternidade, ele ainda juntou com as férias dele, e é esse o maior conselho que eu vou dar pra vocês, meninas. Não acham que vocês vão dar conta de tudo, porque não vai. Você pode estar o melhor possível que for. É uma cesárea, é uma cirurgia de grande porte. Eles te abrem literalmente 7 camadas de pele. Não adianta, você pode bater o pé falando que vai dar conta, porque depois que você faz a cirurgia, que você tá anestesiada, tá com os remédios de dor, realmente é essa sensação que você tem, que eu dou conta de tudo, não preciso de ninguém. Porque é justamente o que os remédios fazem com você. Eles te dão aquela sensação de paz, tira a sua dor 100%, só que vai passar aquele efeito. Em casa você não vai ter aqueles remédios na veia. Claro, eles passam remédio de dor? Passam, mas não é a mesma coisa do que o remédio na veia, não é a mesma coisa ali do efeito da anestesia da cesárea, que é uma cirurgia super, assim, complicada. Então,
complicada não, né? É uma cirurgia de grande porte, então acaba que a anestesia ali é a anestesia. Esqueci o nome dela, não sei se é hack, sei lá. Tem o nome certo da anestesia, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o nome dela. Mas é uma anestesia super forte. Então, assim, ela tira dor total. Imagina, te rasgar e você não sentir nada. Porque eu não senti nada. Há pessoas que falam que sente ainda, mesmo tomando anestesia, que tem que tomar de novo, porque ainda tá sentindo. Eu tomei apenas uma anestesia, passou 2 minutos após isso, já estavam me cortando, eu não senti nada. Eu sentia eles me mexendo ali na maca e tudo. Eu sentia alguém me balançando, mas a dor mesmo do corte, de puxar, eu tô assim, não. Eu tinha as sensações dele saindo, né, de alguém encostando em mim, mas eu não sentia dor, eu não sentia nada. Então, para uma anestesia fazer isso com você, você vê o quão forte ela é. Tanto que 8 horas após o meu parto, de madrugada, de domingo pra segunda, eu ainda assim não conseguia colocar o pé no chão porque eu não sentia as minhas pernas. Eu fui tomar banho com a ajuda da enfermeira lá no hospital, ela me segurando a todo momento, porque parece que toda hora que sua perna vai falhar. E realmente é essa sensação que você tem, que a sua perna vai falhar, ou seja, tá ali ainda o efeito da anestesia em você. E na terça-feira eu liguei pra minha mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar, pelo amor de Deus, eu tô aguentando, eu quero ser neném de novo. E eu implorava pela minha mãe, gente, chorava igual criança pequena. A gente acha que depois que a gente faz os 18 anos da gente, sai de casa, a gente se torna independente, não vai precisar dos pais. Eu que o diga, a primeira pessoa que eu lembrava de ligar era pra minha mãe, porque o Gustavo tava aqui, ele me ajudava, tanto que desde o primeiro dia da maternidade até o último dia dele de férias, quem ficava com o Heitor, quem dava banho, fazia tudo, era o Gustavo. Tanto que quando minha mãe veio pra me ajudar, ela ficava boba de como que o Gustavo conseguia ser tão, assim, ágil em fazer as coisas com o Heitor, sendo pai de primeira viagem. Ele fazia as coisas que parecia que ele tinha 5, 6 filhos antes do Heitor. E graças a Deus, eu falo que Deus capacita a gente realmente para as coisas, porque a gente vira mãe e realmente, quando a gente se torna mãe, nasce uma mãe dentro da gente. Tipo, você não sabe de onde que saiu, a gente acaba de se tornar mãe, parece que a gente já era mãe a vida inteira, literalmente. Eu falo que é mágico. Nossa, Deus sabe de todas as coisas, Deus faz tudo certo. E nisso eu liguei pra minha mãe, porque o Gustavo ficava com ele, mas cuidar de mim em si, ele não sabia, muito menos eu. Era a primeira vez que eu tava passando por uma cirurgia, qualquer cirurgia, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida. Então, assim, eu não tava acostumada com ponto, eu não sabia como que era a dor, eu nunca quebrei, eu nunca torci nenhuma parte do meu corpo, quem dirá uma cirurgia. Então, eu falo que realmente eu tava perdida, o Gustavo mais ainda. Ele já tava cuidando do Heitor e já é difícil cuidar de uma criança recém-nascida, todo mundo aprendendo. E eu tava nervosa porque tem essa questão de amamentar, aí junta com o pós da cesárea e junta a questão de você criar um filho, que é tudo novo. Simplesmente você sai da maternidade, acabou, é você e Deus, seu marido. E seja quem for que vai te acompanhar, amiga ou mãe, não sei, né? Às vezes quem não tá com um companheiro ali, vai pra casa da mãe ou tá sozinha. Gente, é você e a pessoa que tá com você, ou então você sozinha e é isso, Deus, acabou. Então, tem essa questão de você se adaptar com a rotina da criança, da amamentação. Eu ficava, gente, eu ia surtar, parecia que eu tava surtando a qualquer momento, sem brincadeira. Aí eu tinha forças apenas pra ligar pra minha mãe, o Gustavo tá aqui com o Heitor, mas eu tô morrendo de dor, não aguento colocar o pé no chão, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço e tal. Eu chorava no telefone. Aí minha mãe, tá vendo, eu te falei, nananana. Minha sorte é que minha mãe já estava contando com isso. Ela ligou pra chefe dela falando que ia ficar uma semana comigo, então ela veio pra cá. No mesmo dia que eu liguei pra ela, na terça-feira, ela apareceu. Ela veio na terça-feira à tarde, fez almoço pra mim, que eu nem tinha almoçado. 3 horas da tarde, o Gustavo tinha me dado café da manhã. A gente já tava preparando pra fazer o almoço. Só que como é que ele larga o Heitor comigo e vai fazer almoço, sendo que a todo momento o Heitor tava mais... não é chatinho, né, gente? Ele tava acostumando com a vida fora do útero, pra ele era tudo novo, igual era pra mim e pro pai dele. Era uma novidade pra todo mundo. Ele, tipo, tava acostumando que pra comer ele tinha que chorar, pra trocar a fralda dele tinha que chorar dentro do útero. Não, já chegava a comida pra ele podia fazer o xixi dele lá dentro a hora que ele quisesse. Então, assim, ele aprendendo e a gente mais ainda. E eu ficava nervosa porque eu queria dar conta de tudo, eu queria carregar meu filho, fazer as coisas por ele e eu não conseguia. E nisso minha mãe chegou, já fez a comida, já deu pra gente. E nisso de segunda pra terça a gente não dormia nada. Foi uma, assim, noite surreal, porque eu já tinha... já tava acordada há mais tempo por causa da cirurgia que eu tinha feito, da cesárea lá na maternidade. Você não dorme no hospital. Eu, pelo menos, não dormi.
Porque toda hora chega um, chega outro, a enfermeira vai te examinar, vai examinar o bebê, aí tem a vacina que tem que dar, tem teste de não sei o que, de orelhinha, aí o Gustavo saía pra levar o Heitor, aí a enfermeira te chamando pra medir pressão, pra te dar remédio na veia, então você não dorme no hospital. Então eu fui ganhar o Heitor no sábado, que eu cheguei lá no sábado à tarde, aí eu ganhei ele na madrugada de domingo, então eu não dormi nada nesse meio tempo. Aí eu já fui pro quarto da maternidade, depois que eu ganhei o Heitor, já era quase 6 horas da manhã, era 5 e pouquinha. Então já tava na hora de acordar pra tomar o café praticamente, que foi 7 e pouca que serviu o café. Então assim, não dormi nada. Aí após isso, todo mundo conversando no quarto, que era um quarto em conjunto. As enfermeiras indo até vocês, examinando o neném chorando. Então você não dorme. Quando não era o seu filho chorando, era o filho de outra pessoa chorando. Aí já cheguei em casa cansada dessa experiência da maternidade. Não dormi nada de segunda pra terça por causa disso, do Heitor acostumando com tudo, a gente também. E então minha mãe chegou, fez o almoço, ela deu uma ajeitadinha na cozinha. E essa noite, de terça pra quarta, ela pegou o Heitor pra dormir com ela no quarto de visita. Gente, eu juro por Deus que eu nunca tinha dormido tão bem na minha vida, que parecia que eu tava nos céus. De tão bem que eu dormi. Eu não escutei o Heitor chorando na madrugada, porque o quarto é do lado, o quarto de visita é do lado do meu quarto do Gustavo. E eu não escutei o choro do Heitor pra vocês terem a noção de tão cansada que eu tava. Então, assim, minha mãe realmente me salvou e salvou o Gustavo, porque a gente conseguiu tirar um sono, assim, um atraso de sono, vocês não têm noção. Então a gente foi dormir cedo, eu lembro que a gente foi dormir era umas 8 e pouca da noite, de terça pra quarta. E a gente acordou, era umas 10 horas da manhã, direto, assim, que a gente dormiu. E minha mãe foi cuidando dele de manhã também, de madrugada, deu a mamadeirinha dele. E quando ela acordou, ele ficou dormindo, ela foi fazer as coisas da casa. Então ela limpou a cozinha, quando eu acordei já tinha café pronto, ela estava terminando o almoço. As roupinhas de quando a gente chegou da maternidade, ela tinha separado as que era pra lavar e as que era pra guardar ela deixou no sofá, porque eu fui, sentei no sofá e fui dobrando. E ela fez chá pra mim de algodão, eu já falei no outro vídeo com vocês também sobre chá de algodão. A maioria dos enfermeiros e dos médicos não vão indicar isso, porque geralmente é antiguidade de vó que vem, de bisavó que passa isso pra gente, é de cultura mesmo, gente. Principalmente os indianos, não sei se vocês têm esses hábitos de chá, porque na minha família tudo é chá. Tá com dor de dente? Chá. Tá com dor de barriga? Chá. Tudo chá. E eu confesso pra vocês que eu acredito muito, muito, muito nos chás. Eu acredito muito mesmo nessa recuperação com chá. E eu tenho certeza que foi o que me salvou. Igual eu falei pra vocês, os meus pontos estavam começando a infeccionar. Pra vocês terem noção de como foi o esforço que eu fiz. Por isso eu aconselho a vocês e peço, pelo amor de Deus, gente, qualquer cirurgia que vocês façam, mas principalmente a cesárea, que é um corte profundo, não façam extravagâncias, não saiam pra resolver as coisas. Ganhou alta, vai direto pra casa e pra cama. Se vocês têm a oportunidade de ter a ajuda de alguém oferecer ajuda pra vocês, aceitem. Sério, porque vocês vão precisar pra organizar a casa, porque a casa não para, o filho também não. Eles precisam de um apoio, de uma ajuda pra tudo. Vocês não vão conseguir fazer sozinhos, porque vocês precisam de se cuidar em primeiro lugar. Eu me esqueci totalmente, eu queria focar na casa e no filho e esqueci de mim. Mas eu tava ali em recuperação também, eu precisava da minha recuperação. Como que eu vou cuidar do meu filho se eu não tava bem? Em primeiro lugar, a gente tem que estar bem com a gente pra depois querer o bem de outra pessoa. Isso vale pra marido, pra casa, pra filho. E esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Não adianta eu querer fazer pelo meu filho, fazer pelo meu marido, fazer pela casa, se eu não for fazer por mim primeiro. Como que eu vou ter forças pra cuidar do restante se eu tô com a saúde frágil? Então esse foi o maior dos meus ensinamentos da minha vida como mãe, é esse. Eu precisava de me recuperar pra me conseguir cuidar de tudo. E nisso minha mãe fez chá de algodão pra mim, tanto pra tomar quanto pra lavar os pontos. E eu juro por Deus que foi o que mais me salvou. Eu queria chorar de tanta felicidade. Claro que não foi de um dia pro outro. Eu comecei na terça-feira a tomar o chá. É ruim, não vou mentir. É muito ruim. O gosto é bem amargo e não pode adoçar. Você faz ele ali na água, pega as folhas de algodão, você cozinha ali na água e faz o mais forte possível que você conseguir tomar. E eu tava tomando gelado, porque aliviava. Quanto mais gelado, menos o gosto amargo ficava. Então minha mãe fazia, eu colocava no filho depois de 2, 3 horas que eu pegava ele e tomava. E, gente, juro, foi o que me aliviou. Quando foi no sábado, no domingo, assim, meus pontos já estavam bem melhores, já conseguia andar. Andava assim, mancando, andava quase me arrastando no chão, mas já tava saindo da cama, coisa que eu nem tava conseguindo. Gente, foi tanta dor, mas tanta dor que eu lembro até hoje. Eu falo que eu não lembro da dor do meu parto,
Porque antes de eu tentar a cesárea, eu tentei o parto normal, cheguei a 8 centímetros de dilatação sem tomar nada, nenhum remédio pra dilatar, nem nada. Eu consegui chegar de forma natural aos 8 centímetros. É uma dor? É uma dor. Mas nada se comparou à minha dor de pós-parto. Nada. Eu nunca senti uma dor como essa. Foi horrível, juro pra vocês. A gente fala que se Deus, pelo amor de Deus, me leva, porque eu não vou aguentar essa dor. Eu não tô aguentando de dor. E os pontos repuxavam. E eu não podia rir, eu não podia tossir, eu não podia espirrar, que parecia que tava tudo assim solto, desprendido de mim. Pera aí que o Heitor chorou, vou voltar com ele pra gravar, porque senão eu não vou conseguir continuar. Só um minutinho. Voltei, gente, fui buscar essa criança. Ele tava no chiqueirinho dele, né, no chiqueirinho. Aí acordou. Tem maturidade pra falar com criança, não? A gente sempre fala com criança com vozinha de bebê. É de bebê. Olha o pessoal vendo você. Fala, eu tô com fominha, pessoal. Agora eu vou mamar primeiro. Não, enquanto a mamãe continua a história. Toma. Seu dedeirão, meu amor. É o dedeirão do neném. Mama. Mama. Aí, como eu ia falando pra você, gente, nem sei onde que eu parei, né? Mas eu acho que eu lembro sim. Como eu ia falando pra vocês, a dor era tanta que somente o chá aliviava. Então minha mãe fez o chá pra mim de terça até pouco tempo atrás eu tava tomando chá. Acho que eu fiquei tomando chá umas 2 semanas pós-parto, foi isso mesmo. Eu ganhei o Heitor no dia 31 de julho, minha mãe veio aqui pra casa no dia 2 de agosto e eu fui tomando até quando eu fui tirar os pontos. Eu tirei os pontos 11 dias depois que eu ganhei, foi no dia 12 de agosto eu fui tirar meus pontos e foi quando eu parei de tomar o chá. Então assim, eu fiquei umas 2 semanas tomando chá tranquilamente e foi o que me aliviou. Só depois que eu tirei os pontos da minha cesárea que eu parei de tomar esse chá de algodão e de banhar. E juro por Deus, foi a melhor coisa que me aconteceu. O chá foi a melhor coisa que me aconteceu. Se não fosse por ele, eu tenho certeza que meus pontos teriam infeccionado. Tenho certeza absoluta que foi graças ao chá que eu melhorei mesmo, porque não tinha o que fazer. A médica, quando eu saí de lá, ela tinha me passado remédio pra dor. Não posso falar o nome do medicamento, mas era um remédio bem fraco, aqueles tipo pra dor de cabeça mesmo, que começa com para e termina que você sabe com o que, né? Não posso falar o nome do remédio, mas foi um remédio fraquíssimo que foi passado. E além desse remédio, ela me passou remédio pra gases. Temos que soltar os gases, né? Então ela me passou esse remédio pra gases e esse remédio pra dor. Deixa eu lembrar o que mais que ela me passou. Foi somente isso que ela me passou mesmo. Fora isso, os retornos que eu tinha que fazer depois pra olhar certinho, que eu coloquei o DIU, isso que eu vou falar também aqui no meu pós-parto agora, vou contar pra vocês. E em questão da dor foi essa, gente, meu relato de pós-operatório foi esse. Senti muita dor, a primeira semana foi horrível, mas o que a maioria das pessoas que fizeram cesárea me contaram foi isso, que a primeira semana parece que é o fim da gente. E logo na próxima semana, quando tá chegando o dia de tirar o ponto, fica tudo tranquilo. A única coisa que eu senti 2 dias, 3 dias antes de eu tirar meus pontos, era repuxando. A orientação médica era eu tirar 15 dias pós o parto, os pontos. Porém, lá no posto, quando eu fui marcar para tirar os pontos, eles me falaram que não era bom esperar os 15 dias, que com 12 dias pós a cesárea, 11 dias no máximo, assim, era bom eu tirar. Por quê? Se eu esperasse secar muito, ia repuxar muito. Então, eu ia sentir mais dor na hora de tirar. Então, até um conselho pra vocês. Às vezes a gente acha, eu vou tirar um pouco antes, vai machucar. Não. É bem melhor não esperar secar tudo, porque não vai repuxar. Porque quando seca todo e repuxa, a dor é 3 vezes maior. E foi o que a enfermeira do posto me orientou quando eu tava marcando de tirar os pontos. Ela falou comigo, vamos tirar com 11, 12 dias, porque se esperar os 15 dias, vai estar repuxando. E aí você vai sentir muito mais dor pra puxar esses pontos. Aí eu fui, escutei ela, eu tava morrendo de medo, porque na minha cabeça, quanto menos tempo você tira, maior vai ser a dor, porque tá meio molhado ainda, né? E não, pelo contrário, realmente eu não senti tanta dor. Minha cirurgia foi a laser, somente os 2 pontinhos que elas fazem é na saída do lado do outro. Assim, tem o risco e na pontinha do risco da cirurgia de cada lado tem o ponto de linha mesmo, né, de costura. Mas não foi a cesárea inteira de costura, graças a Deus. Foi uma outra das coisas que eu gostei bastante do hospital que eu ganhei o Heitor, porque a maioria das cirurgias são feitas de costura mesmo, na linha, que pega lá e costura. Lá onde eu ganhei ele foi a laser, então isso mexe demais
com a nossa autoestima, a questão de cirurgia de cesárea. Muita gente evita de fazer cesárea por causa disso, com medo de ficar uma marca horrível, com medo de ser alta. A minha cirurgia foi baixíssima, se eu colocar um biquíni não dá pra ver. Pode ser o biquíni mais baixo que for, não consegue ver. E eu quase já não tenho mais a marca da minha cesárea. Porque o laser, não sei se você sabe, mas ele é tipo uma queimadinha que dá na área do corte, né? Vai sendo feita acho que é queimando mesmo ali aquela região e fecha. Então não tem ponto, não tem nada ali que liga aquilo e some, é como se fosse um machucado mesmo, uma feridinha e vai cicatrizando. A minha cesárea tem um risco bem pequeno e vermelho, não tem nada, nada, nada. Se eu tiro assim pra mostrar pra qualquer pessoa, nem acredita que foi a cesárea. Parece que foi algum corte que eu tive mesmo e tá cicatrizando, sabe? Então eu acredito que isso com meses, o Heitor tá com meses e 16 dias. Imagina essa cesárea daqui 5 meses, 1 ano, não vai ter literalmente nada, graças a Deus. Então eu falo que realmente foi escolhido a dedo os meus médicos, por Deus, porque como foi pelo SUS, não é a gente que escolhe, é plantão mesmo, então foi a dedo, gente, que Deus escolheu para mim os profissionais, que eu não tenho nada a reclamar. Já falei isso lá no meu relato de parto, falo aqui agora no meu relato de pós-parto. Todo mundo que me atendeu, seja lá na maternidade ou no posto aqui próximo de casa, no dia de tirar também, os pontos foram todos muito, 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 assim, empáticos mesmo comigo, sabe? Foram todos muito empáticos comigo. Todo momento perguntando como que eu estava, se eu estava confortável, se eu estava com dor, se podia continuar ali. E foram me tranquilizando. E os pontos doeram sim na hora de fazer a retirada, na hora que corta eu não senti nada. Cortaram ali os pontos e não senti nada. Mas na hora que ela puxa o fio pra sair assim, aí, nossa, aquela dor assim que você tipo até aperta a maca, mas logo após também passa. Tirou os pontos, acabou. 2 minutinhos depois você não tá sentindo mais nada. Eu fui de carro com o Gustavo, na hora de ir, tava com maior dificuldade pra entrar no carro e sentar por causa dos pontos. Na hora de voltar, que foi a hora que eu tirei os pontos, na mesma hora já, tipo assim, tava sentando bem tranquilo. Nossa, nem parecia que eu tinha acabado de entrar lá e tirar do ponto, de tão rapidinho que foi. E a diferença foi tanta. Na hora que eu fui, eu tava indo toda devagarzinha, andando igual uma tartaruguinha. Na hora de ir embora, eu já tava andando bem mais inclinadinha, com mais postura, sentei com mais rapidez, foi bem tranquilo mesmo. Então, logo após a retirada dos pontos, pra mim foi ali que realmente eu vi que, não, agora eu vou melhorar. E uma semana após que eu tirei os pontos, já tava fazendo tudo, assim, claro que com cautela, porque eu ainda tava recém-operada, mas já conseguia ficar em pé, lavar umas vasilhas, tomava meu banho tranquilamente. Na primeira semana que minha mãe veio aqui, minha mãe ficou aqui a primeira semana toda, né? Depois que eu ganhei o Heitor no domingo, minha mãe veio na terça, igual eu contei pra vocês. Ela ficou aqui de terça-feira até no domingo de noite. Ela me ajudava a dar banho, eu não conseguia entrar no banheiro pra tomar banho. Na terça-feira que ela veio, eu lavei o cabelo pela primeira vez, que o Gustavo ficou com o Heitor, e eu fui lavar meu cabelo, eu quase não conseguia ficar em pé. Eu coloquei uma cadeira debaixo do chuveiro pra me sentar e conseguir lavar o cabelo. Senão eu não ia conseguir, de tanta dor que foi. E, nossa, eu juro por Deus, a gente não é querendo assustar ninguém que vai fazer cesárea. Claro, cada parto, cada pós-operatório é relativo, vai de cada pessoa. Tem gente que dá queloide, tem gente que não sente nada, tem gente que seca os pontos assim do dia pra noite. Mas a recuperação é pra todo mundo, porque é uma cirurgia. Então, assim, todo mundo que eu conheci, pelo menos, me falou que realmente é necessário, pelo menos essas 2 primeiras semanas, ficar em repouso total, absoluto mesmo, sem fazer nada. E após isso, você vai começando com calma. Então, mesmo eu tirando os pontos, eu não abaixava pra ficar pegando as coisas no chão, assim, com frequência. Eu não passava pano na casa. Banheiro, eu fui lavar banheiro, foi semana passada. O Heitor com meses e 16 dias. Eu fui lavar banheiro mesmo, de limpar a casa bem limpinha mesmo. Foi agora que o Heitor tá com mês. Porque eu ficava morrendo de medo de acontecer alguma coisa e eu ter que voltar pra maternidade. Eu pensava comigo. Quando eu tava com ponto, eu pensava, nossa, se eu ficar mexendo, abaixando demais, é mais chance de dar errado e eu ter que voltar lá pra costurar tudo de novo e passar por esse processo todo de novo. E logo após que eu tirei os pontos, eu pensava, nossa, se eu não ter minha recuperação certinha, é mais chance de eu ficar longe do meu filho e não conseguir cuidar dele o mais rápido possível. Então, a todo momento eu pensava nisso, nele. Que se eu não fizesse as coisas certinho, era menos chance de estar com ele, era menos chance de aproveitar essa fase dele, de estar com ele mesmo, de fazer as coisas por ele. E era isso que me segurava quieta. Porque, gente, a vontade de pegar um pano e passar nessa casa era tão grande.
Porque por mais que minha mãe fez tudo pra mim naquela semana que ela veio, não eram as coisas do meu jeito. E não é sendo rancorosa, mas quem é dona de casa sabe o que eu tô falando. Cada um tem seu jeitinho de fazer as coisas. E você não conseguir fazer tudo, cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, eu acho que é uma das maiores provas que a gente tá aqui nessa vida de passagem mesmo. Porque não tem como, você fica ali totalmente inofensiva. Deitada numa cama, dependendo de tudo e de todos. O Gustavo vinha, me dava café na cama, minha mãe vinha, me ajudava a tirar minha roupa para tomar banho, me ajudava a me dar os medicamentos, fazia comida, me entregava na mão. Eu não conseguia sentar numa mesa para fazer minha refeição. Era deitada praticamente 24 horas do dia. A única hora que eu levantava era para ir no banheiro. E mesmo assim, nos primeiros dias, para mim não precisar de descer a escada, minha mãe trouxe para mim aqueles pinicos de adulto. Esqueci o nome daquilo, acho que é reservatório, reservatório, não sei. Não sei, vou deixar o nome aqui, eu sei que acho que é tipo reservatório. Enfim, vou deixar o nome aqui, o que é. E ela trouxe pra mim, que eu lembro que era da minha avó, que minha avó usava, que ela andava de cadeira de roda, e tinha esse piniquinho. E ela trouxe pra mim usar, pra vocês verem a noção de como é que foi. E foi muito doloroso, mas eu não mudaria em nada. Foi a melhor forma possível pra mim, pelo Heitor. Se não fosse pela minha cesárea, ele não estaria aqui hoje comigo, porque eu não tinha passagem suficiente. Consegui dilatar, tive a contração, tudo certinho, tudo indicava que ia ser um parto natural, porque eu não cheguei a usar nenhum medicamento pra dilatar. Mas com os 8 centímetros foi comprovado que a cabecinha dele não estava passando e teve que correr pra cesárea. E quando tirou ele tinha engolido o resto de parto. Então já estava passando da hora dele nascer. Então, se ele tá aqui hoje vivo pra contar essa história, foi graças à cesárea que eu tive. E eu falo que foi ruim também só por causa das primeiras semanas. E eu não culpo ninguém além de mim. Porque eu fiz as extravagâncias no início lá, que era pra mim ter chegado, deitado, me recuperado. Eu não teria passado por metade das coisas que eu passei se não fosse por descuido meu. Então eu não culpo a cesárea, muito menos os profissionais que fizeram, porque foi uma das melhores, assim... Tudo que eu tive foi do melhor, gente, porque por ser um hospital público, hoje em dia não é qualquer lugar que você consegue uma cirurgia de cesárea a laser. Todos e a maioria dos hospitais públicos, para não se dizer todos, né, a maioria, são feitos ali a cesárea com a costura mesmo. São mínimos os hospitais em qualquer lugar do Brasil que faz a laser. Mínimos. Podem pesquisar, podem procurar e olhar. São mínimos. E eu tive essa sorte de ir para um hospital que faz. E o cuidado com eles também, que eu tive, né? O cuidado que eles tiveram comigo, com o Heitor. E sério, acompanham eles no Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês o IG deles, da página do hospital que eu ganhei. Eles tiram a dúvida pelo WhatsApp, pelo Instagram. Você manda mensagem, não passa nem uma hora, eles já te respondem. E aí eles ficam com você na conversa até você esclarecer tudo, tirar todas as suas dúvidas. Só após que esclarecer tudo que eles saem da sua conversa. Então, assim, é um atendimento privilegiado. A todo momento. Tem banco de leite no hospital. Lá eles fazem todo o cuidado pra mamãe e pro bebê se sentir bem. Tem banheira pra ganhar um neném. A equipe médica é maravilhosa. É tudo literalmente pensando no bem-estar da mãe e do bebê. Sério, acompanham lá pra vocês. Quem for aqui da região de Belo Horizonte, morar próximo, eles atendem cidades vizinhas, igual eu sou aqui de Contagem. Eu sou de outra cidade. E eles atendem mesmo assim, por ser atendimento do SUS, eles não podem negar. Tem gente que vem de outra cidade, longe do interior, para ser atendido aqui nesse hospital. E eu falo que foi uma experiência maravilhosa. Se eu tiver de ganhar outro neném, se eu tiver um outro filho e tiver de ganhar, com certeza eu vou ganhar lá nessa maternidade novamente. Não tem outra maternidade que eu queira ir. A não ser que eu consiga estar pagando uma outra particular. Mas, acho que nem se eu tivesse condições de pagar uma particular, acho que eu iria tranquilamente, novamente, para ganhar o Heitor do Sofia Feldman. Foi a melhor maternidade que eu consegui estar indo. Claro que tem divisões de opiniões, é 8 ou 80, mas é o que eu falo, que em qualquer lugar que a gente for, qualquer hospital que a gente for, tem ali casos e casos. E vai de cada pessoa também, cada organismo. Mas eu não me arrependo nem da cesárea que eu fiz e nem da maternidade que eu escolhi. Foi tudo como tinha que ser. Passou uma semana depois da minha cirurgia, eu já estava bem melhor. Graças à minha mãe, graças ao Gustavo, que me ajudou bastante também. Ele pegou 25 dias em casa, 5 dias da licença paternidade, mais 20 dias de férias. E era isso que eu estava aconselhando vocês. Se vocês têm um acompanhante, né, um parceiro, e ele puder pegar as férias junto com a licença paternidade, vocês vão ver o quanto que vão ajudar vocês. 5 dias é muito pouco, principalmente para quem vai fazer cesárea.
É impossível uma mulher ficar sozinha 5 dias após a cirurgia. É quase impossível, para não se dizer impossível, porque exige muito da gente. Um bebê ali chorando, o pezinho dele encosta na cirurgia. E então, um conselho que eu posso dar pra vocês, que foi uma coisa que a gente fez e me ajudou bastante, foi isso. As férias dele ter juntado ali com a licença paternidade. Eu sei que não é todo mundo que consegue ter isso, não é toda a empresa que libera isso, mas caso for possível, vocês conseguirem conversar, no caso o esposo de vocês, companheiro, marido, noivo, seja o que for, conseguir conversar na empresa de conseguir isso, gente, vocês vão ver. Escuta o que eu tô falando, é a melhor coisa. Você tem um conforto ali de saber que quase um mês vai estar ali presente, vai ter alguém que não seja só você pra estar olhando o neném, e você vai ter um tempo pra conseguir respirar, porque eu falo que é punk, gente, é muito punk ali você ver aquela situação e não depender de você, o neném chorando e você querer levantar, mas não ter forças pra aquilo. Eu não conseguia rir. No finalzinho, antes de eu tirar os pontos, quando eu tava quase pra tirar os pontos, a minha mãe tava aqui comigo, com o Gustavo, eles brincando comigo, eu ia rir. Eu sentia tanta dor que eu pedi a eles, pelo amor de Deus, pra me fazer parar de rir, porque eu não ia aguentar de dor. E eu falo que foi a melhor coisa do mundo ter eles comigo. E mãe é mãe, gente, a gente sabe como que é importante ter nossa mãe do lado. Eu me sentia tão frágil, assim. Eu me senti forte quando eu tava com o Heitor e com o Gustavo sozinha, eu me fazia de forte. Mas quando a minha mãe chegou aqui em casa pra me ajudar, eu consegui finalmente ser eu, ele me relaxar e, poxa, eu não preciso ser forte 24 horas, eu tenho alguém aqui pra me cuidar. É aquilo de sentir a mãe da gente mesmo. Quem tem a mãe da gente sempre sabe o que é ter uma mãe, ou quem tem um pai que pode se refugiar, né? Ou qualquer parente que você consegue ele ter um refúgio. A gente sabe como é que é tirar aquela armadura pesada e falar, nossa, eu posso respirar, tem alguém aqui que vai me ajudar e que a gente confia mesmo. E essa sensação que eu tive quando a minha mãe chegou pra me atender, pra me socorrer, eu literalmente me senti ali, tipo, nó, posso respirar agora. E eu chorei tanto quando ela chegou, que ela, tadinha, ela ficou morrendo de dó de mim. Ela falou, nossa, Thaís, eu não sabia que você tava assim não, que não sei o quê. Porque ela veio brincar comigo, tá vendo? Eu disse que você ia precisar de mim, ó, você não quis. Quando ela falou isso, gente, eu desabei, assim, comecei a chorar com ela. Eu falei, mãe, ajuda, pelo amor de Deus. E ela ficou me olhando com uma cara, tipo, gente, que é isso? Ela viu tanto que eu tava precisando dela e realmente foi um anjo na minha vida poder ter contato com a minha mãe. E, nossa, graças a ela, ao chá que ela fez pra mim, aos cuidados, que ela me dava fruta, muita água, além de tudo, água de coco, eu tomei bastante. E é muito bom pra aliviar, viu, gente? Água de coco, água gelada, bastante, né? Pra se hidratar ali, pros pontos secarem mais rápido. E quanto mais xixi a gente faz, melhor é para limpar tudo lá dentro, a cesárea. Então é muito importante o parto normal também, qualquer tipo de parto, se hidratar bastante para liberar tudo que tem para liberar. E sempre contar com quem você puder. Toda ajuda é bem-vinda. Se puder contar com o marido, se puder contar com a mãe, se puder contar com a irmã, quanto mais melhor. É muito importante. A gente já tá no momento fragilizado, porque junta a amamentação, o puerpério, aquela questão do filho, de costume, porque vocês estão aprendendo, né? Quem é mãe de primeira viagem, você tá aprendendo ali com a criança. E mesmo se você não for mãe de primeira viagem, cada caso é um caso, cada parto é um parto. Então é muito importante poder contar com tudo isso. E hoje em dia, agora, um mês após, né? Quase 2 meses, na verdade, após ter ganhado o Heitor, eu estou ótima. Eu faço tudo, dei uma faxina pesada aqui ontem no quarto do Heitor, troquei todos os móveis dele de lugar. Não era pra mim estar fazendo isso ainda, né? De carregar móvel pra cima e pra baixo. Mas a mãe aqui não aprende. E fiz tudo. É aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas tô brincando, graças a Deus eu já tô bem melhor. Já tô fazendo também meus acompanhamentos, fiz minha ultrassom, então foi tudo ok. Eu não posso esquecer de falar com você sobre o DIU, que eu falei que eu ia contar. No parto do Heitor, eu já aproveitei para colocar o DIU pelo SUS. Então, a minha médica do pré-natal já colocou lá na minha caderneta de gravidez, né, a caderneta da gestante, ela colocou pra mim que eu tinha o interesse de colocar o DIU, que se caso o hospital tivesse ele lá na hora e pudesse estar colocando, né, eu já ia querer. Então, assim que eu cheguei lá pra internar, pra ganhar o Heitor, eu já conversei com a médica de plantão e falei, eu tenho interesse de colocar o DIU, é possível? Ela, não, temos sim, o DIU é possível sim. Aí ela já anotou lá no meu prontuário, falando que eu tinha interesse de colocar. Então, assim que eu tava fazendo a cesárea, tiraram o Heitor, eles já colocaram o DIU na hora. Então, eu não sou a melhor pessoa pra falar se dói ou não dói. Muita gente no meu Instagram me perguntou se eu senti ou não dor.
a colocar o DIU e eu não sou a pessoa mais indicada para falar. Por quê? Como eu estava anestesiada, a hora que colocaram eu não senti nada. Mas eu posso contar para vocês que 24 horas após o meu parto, que foi quando a anestesia saiu 100% de mim, eu já não estava com efeito de medicamento, eu senti cólica, umas cólicas bem fortes. Eu nunca tive cólica menstrual assim forte, eu tinha alguns incômodos e eu posso dizer que a cólica do DIU foi a dor mais forte que eu já tive em questão de cólica. Realmente é uma dorzinha bem chata, ela vai e volta, principalmente nos primeiros dias. Agora, um mês após ter colocado ela, eu não sinto nada do DIU. Eu fiz a minha ultrassom uma semana atrás, ele tá no lugar certinho, igual foi colocado mesmo na cesárea, não saiu do lugar, tá tudo ok, não sinto mais nada. Então essas cólicas eu tive nas 3 primeiras semanas, uma cólica intensa, nada que foi aquela dor de, eu não tô conseguindo, não, mas era aquela dor que eu tava fazendo alguma coisa, eu parava, respirava pra sentir ela, era um incômodo bem fortinho, mas em comparação, assim, de ser uma prevenção, então o que é um incômodozinho de cólica pra algo que vai te deixar prevenida por 10 anos, né? Que a intenção do DIU é essa, a prevenção. E tá tendo um estudo agora também para revelar se o DIU pode ser utilizado até 12 anos. Então vamos ver se vai ser possível ou não. Tá em pesquisas ainda, me parece que foi comprovado que o DIU, em vez de 10 anos, ele pode ter uma validade de 12. Mas hoje em dia o DIU é uma das prevenções mais qualificadas, para se dizer assim, né? Uma das mais indicadas e que mais tem dado índice de certeza pra gente é o DIU, porque, se eu não me engano, o anticoncepcional via oral é 98% de chance e o DIU é 99%. Então não tem aquilo também de esquecer de tomar o anticoncepcional porque ele já tá ali dentro de você, né? Então acho que é bastante ali, específico. E não me sinto também, se falar a verdade, para você 100% seguro com nenhum método. Eu acho que o método mais eficaz é não fazer nada. Só que como ninguém vai fazer isso, a gente se contenta com os 99% de chance. Mas é muito importante cuidar da saúde, da prevenção, ter um método contraceptivo, e eu não pretendo ter outro neném por agora. Então eu falo que foi um dos melhores investimentos, uma das minhas melhores escolhas foi realmente essa. De ter colocado o DIU, não me arrependo, não sinto mais nada. Foi tudo tranquilo na hora, então vocês que estão pensando em ter cesárea, já conversa com o médico de vocês sobre a possibilidade de colocar ele, porque é um dos melhores locais de colocar durante o parto, seja normal ou seja cesárea. Porque você já dilatou, o neném saiu ali de dentro, então você já tá ali com aquela dor, você nem vai sentir a dor do DIU. Então aproveita, já junta o útil ao agradável e já coloca. E não tem nada a reclamar, gente. Foi o que tinha que ser. Aconteceu da forma que Deus permitiu e escolheu pra mim. Só de ter meu nenenzinho aqui nos meus braços e eu tá bem, é o que eu pedi e o que eu agradeço até hoje. Sempre vou ser grata por tudo. Não sofri, eu acho que, se for comparado, se for me perguntar se eu acho que eu sofri muito, não sofri, eu passei o que tinha que ser passado. Muita gente passa por isso e eu acho que, igual eu expliquei pra vocês, tenho certeza que o erro foi meu. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito metade do que eu fiz após ter ganhado o Heitor, se eu não tivesse ido na empresa, se eu não tivesse ido na farmácia, tivesse chegado e ficado quietinha, eu não teria passado metade do que eu passei. Foi por escolha minha. Então, apenas paguei pelas minhas escolhas mesmo, pelos meus atos, as minhas decisões. E se for me perguntar, Thaís, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Teria meu filho novamente. Não foi uma dor insuportável. Foi naquele momento, hoje em dia já nem lembro mais a dor, já passou. E ser mãe é isso. A gente pega as dores do filho pra gente, se for preciso. E eu não me arrependo de nada. Meu relato de pós-parto foi esse. E meu relato do DIU também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de pós-parto. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu quase nunca peço, mas eu preciso que vocês me ajudem. Pra este neném fofo aqui, ó, aparecer mais vezes pra vocês e com a rotininha dele. Para vocês estarem sempre cientes com a gente, né? O que tá acontecendo na nossa rotina, no crescimento do Heitor. Eu vou estar filmando tudo pra vocês. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra filmar, mas eu quero estar mais ativa, eu quero aparecer mais, mostrar mais o nosso dia a dia. Vou mostrar pra vocês os acabados do Heitor, tudo que a gente tem usado, o que eu achei importante ter comprado ou não durante esse tempo que ele já está aqui com a gente. Então, por favor, não deixem de se inscrever, de curtir esse vídeo, ajude a gente a crescer cada vez mais e não vai custar, vai. Eu tenho certeza que pelo menos alguma das dicas que eu dei aqui no canal ou lá no meu Instagram tem ajudado vocês. E já que eu falei Instagram, vou deixar o meu Instagram, o Instagram do Heitor também aqui. Eu
apareço lá 24 horas por 48. Eu sempre tô dando dica de fralda, de produtos. Então acaba que lá vocês conseguem ver a nossa rotina praticamente ao vivo. Eu acabo de filmar e já tô postando. Então lá tem muito conteúdo, inclusive até coisas que eu vou postar aqui no canal, às vezes eu já tenho compartilhado lá, principalmente no perfil do Heitor, que no perfil dele eu compartilho muito mais o dia a dia dele, o banho, diquinhas de fralda, produtos que eu tenho usado para indicar para vocês. Então se vocês puderem, não deixam de conferir no Instagram, mas acima de tudo de se inscrever aqui embaixo pra gente estar liberando mais conteúdo para vocês, não custa nada. E vai ser muito, muito, muito bem-vindo cada inscrito, cada curtida. Eu peço de coração e espero que vocês tenham gostado do meu relato. Compartilhe aqui pra mim como foi o relato de vocês, o que vocês têm pra me falar, como que foi o parto, como que foi o pós de vocês também, pra gente estar aí conversando nos comentários, trocando figurinhas. Então não deixem de me contar, eu quero muito saber como é que foi o parto de vocês, ou caso tiver algum papai me assistindo, como que foi o parto da mulher de vocês. E eu gosto bastante de estar conversando, eu acompanho sempre os comentários. Eu faço de tudo para conseguir responder o mais rápido possível. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, neném. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Um grande beijo.